E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a outro vídeo do canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e hoje é dia de falarmos de uma das obras mais interessantes que eu li nos últimos tempos. Na verdade eu demorei bastante para falar dela, foi mais um vídeo que eu protelei, né? Subiu aí recentemente, no momento em que eu tô gravando esse vídeo, tá? Subiu um vídeo meu falando da Heavy Metal, da Heavy Metal Brasil, no qual eu também comento que eu protelei bastante para fazer aquele vídeo. E esse vídeo aqui eu também protelei bastante. Eu já comprei essa edição faz um tempinho. Tem vídeo dela aí no canal, das aquisições que eu fiz. Foi em uma viagem a São Paulo que eu fiz. E esse aqui eu fui protelando simplesmente... Cara, não tem nem razão. Eu fui deixando. Talvez porque eu considerasse o assunto inconscientemente de uma maneira meio dura, meio bruta, talvez porque seja uma história que mexe com um lado da gente que é fã de quadrinhos que a gente não pensa muito, né? Na verdade é um vídeo em que eu não tô nem aqui para falar muito da obra em si. Eu vou mostrar a obra, né? Foi a obra que me levou que me trouxe esses conhecimentos, foi a obra que me levou as reflexões que eu farei brevemente aqui, mas não é nem tanto da obra, mas é das coisas às vezes que a gente ignora ou se permite ignorar nesse universo que a gente ama tanto, que são os quadrinhos, né? Que eu tenho aqui em mãos a história de Joe Shuster, né? O artista por trás do Superman. Essa é uma publicação da editora Aleph. Eu conheço a Aleph muito pelos livros, não conhecia muito trabalho em quadrinhos dele. Até a época em que eu comprei essa edição, na verdade eu não conhecia nada dos trabalhos deles em quadrinhos. Nunca havia passado pela minha cabeça que a Aleph de alguma maneira publicava quadrinhos, até eu encontrar isso aqui. Eu encontrei em São Paulo, como eu já falei, no Sebo do Messias, que, como eu falo no vídeo de aquisições em que eu mostro, o Sebo do Messias foi uma decepção para mim. Eu posso ter dado azar, mas foi uma decepção. Lugar gigantesco, em matéria de livros, fantástico, muito livro. Eu amei o lugar, muito livro. Amei. Show de bola. Agora, cara, quando foi para procurar quadrinhos mal cuidados, mal acondicionados, muita coisa que já não devia nem estar lá, cara, não devia nem estar lá para venda. Então o Sebo do Messias me decepcionou bastante, mas não vamos falar dele agora. O que importa é que na saída eu encontrei essa edição aqui. Vi ela lá longe numa prateleira separada e, cara, eu digo, eu vou levar, não posso deixar para trás. Fiquei muito interessado. Até porque das coisas que eu vi lá era uma das melhores, né? Não havia muito mais o que se ver naquela vez em que eu fui. E o que nós temos aqui, cara, é um trabalho feito por esses rapazes aqui, né? O roteiro é do Julian Vologe e a arte é do Thomas Kemp. É um trabalho feito com muita competência, né? Com muita primazia. É uma publicação da Aleph sem grandes exageros, sem grandes luxos, uma capa cartonada, um papel que, mais uma vez eu digo, eu nem sei dizer que papel é, mas é um papel de boa qualidade, um papel de uma boa gramatura, aparentemente, né? A arte é muito boa, a arte é simples, sem ser caricata, né? Eu já vou folheando aqui enquanto falo, né? É uma arte simples, sem descambar para ser caricata. Ela me lembrou muito, em vários momentos, publicações da Bonelli. Não sei porquê, o estilo de arte que a gente costuma ver com os artistas da Bonelli, ela me lembrou demais. E o texto, cara, o texto é muito bom. Inclusive a maneira como se constrói a história. É óbvio que se faz necessário
terem licenças poéticas, né, na construção do roteiro. Essas licenças poéticas são necessárias, né? A maneira como a história se construiu, é claro, foi feita assim, mas uma pesquisa muito grande, uma pesquisa muito acurada, né, muito respeitosa foi feita da história que envolve principalmente o Joe Shuster, né? Mas o Jerry Siegel, é óbvio, aparece o tempo todo na história, não tem como separar os dois. E aí entra aquilo que eu quero dizer, que esse não é um vídeo tanto para falar da obra e da qualidade da obra em si, né? A obra, como eu já disse, não há o que dizer, não tenho defeitos a pôr. Arte muito boa, muito competente e roteiro tremendamente bem construído. Mas as informações que traz aqui são informações que muitas vezes, em que pese sendo verdadeiras, né, serem verdadeiras, e pesquisas que a gente vai fazendo ao longo da vida, matérias que a gente foi lendo aqui e ali, acabam deixando claro, né, que a maioria das informações, com exceção das licenças poéticas, são sim verdadeiras, nos faz ver que nada é glamouroso nesse mundo, né? Que nada é maravilhoso, nada é perfeito, nada funciona 100% com justiça e igualdade. Né? Não há nada de muito glorioso em si na criação do Superman por esses dois artistas, né? Eles estavam correndo atrás do sonho deles, eles já haviam feito outras tentativas, né, de decolar. Criou-se o Superman numa versão primária, depois fez uma outra versão que foi a que deu certo, e eles acabaram conseguindo a grande chance deles na DC, né? E estavam durante muito tempo, inclusive, trabalhando muito felizes, sendo bastante, né, muito bem pagos, né, para a época, recebendo muito bem. A vida financeira deles, a vida pessoal deles se aprumou, se ajeitou, né, devido a esses trabalhos com o Superman. Só que, como todos sabemos, não estou falando nenhuma novidade aqui, não estou estragando a leitura de ninguém, eles haviam vendido os direitos do Superman por uma ninharia para DC. E com o tempo, quando o personagem explodiu e começou a render, né, milhares de dólares para a editora, começou a ficar famoso no mundo todo, eles começaram a perceber que eles não tinham fatia nenhuma neste bolo. Começaram a perceber que eles eram meros operários trabalhando na criação deles mesmos, sem qualquer direito. E foi quando começou a surgir o sentimento de que estavam sendo injustiçados. E aí entram minhas impressões pessoais. Eu conhecia essa história há muito tempo, né, há muitos anos. É uma história muito conhecida, a história de que venderam o Superman por uma ninharia, né? Venderam os direitos por uma ninharia e tal. Eu conhecia há muito tempo, cara. Eu acho que eu ainda era moleque quando a primeira vez que eu ouvi essa história. E durante muito tempo, eu digo com sinceridade, eu sabia, eu li depois, eu ouvi falar, né, da luta que eles haviam tido, do quanto eles estavam descontentes, injustiçados, né, se achavam injustiçados, perseguiam o direito de ter participação na criação, né, de ter seus direitos reconhecidos como criadores, de receber uma parte do que o personagem arrecadava e tal. E durante muito tempo eu achava que não era justo. Não era justo para eles, entendeu? Eu pensava assim, os caras venderam. Fizeram um mau negócio, mas eles venderam o produto. Eles venderam a criação deles. Eles não têm do que reclamar. Né? Se eles venderam, eles não foram obrigados a vender. Né? Eles venderam a obra, venderam a propriedade intelectual deles para a editora. E agora eles estão arrependidos e querem que a editora divida com eles. Eu pensava assim durante um tempo. Pensei mesmo, não tenho qualquer problema em admitir isso. Mas daí você começa a ler algumas outras coisas aqui e ali.
você começa a descobrir como funcionava o mercado editorial naquela época e o quanto ele podia ser predatório. Estávamos apenas começando na época, né, essa relação entre criadores, criaturas e editoras, e aqueles que publicavam o trabalho. E os criadores estavam apenas aprendendo, estavam apenas engatinhando na maneira como deviam proceder sobre suas criações e sobre como manter o controle, a propriedade delas e como ter seus direitos reconhecidos. E aí você começa a saber mais coisas, e essa obra traz muitas informações. E aí você percebe que durante um longo tempo era mais do que a DC se recusar a dar qualquer participação, né, em lucros para os dois criadores, para o Shuster e para o Siegel. Era mais do que isso. A DC sequer deixava os caras aparecerem como criadores. E isso foi uma coisa que eu não tinha percebido até ler essa obra. Durante muito tempo eles sequer apareciam como criadores, né, do personagem. Não aparecia, o nome deles não era vinculado ao personagem de maneira alguma, embora eles fossem os criadores. E os caras passaram, é claro, por inúmeras fases, né? Eles brigaram, se desentenderam, né? Um passou mais dificuldades que o outro. O Shuster, principalmente, passou por muitas dificuldades. O Siegel continuou trabalhando durante um tempo, criando personagens e tal. O Shuster teve uma vida mais difícil. Ele chegou, no final da vida, a passar muitas privações e tal. É uma história conhecida, então, como eu digo, eu não estou estragando a leitura de ninguém quando eu conto que todos, né, sabemos como acabou. Depois de muita batalha, de anos e anos, de todo tipo de luta, de ambos os dois, mesmo que durante um longo período eles nem se falassem mais direito, né, mas depois de muito tempo de luta de ambos os dois, eles finalmente tiveram seus direitos reconhecidos, seus nomes foram vinculados novamente ao Super-Homem, apareciam como criadores. A DC, embora não tenha os recompensado à altura, né, não tenha obviamente dado a eles tudo que eles teriam ganhado naquele período se desde o começo tivessem sido reconhecidos como criadores, tivessem a propriedade sobre sua criação, ela deu de certa maneira alguma recompensa financeira para eles, fez com que eles, né, de alguma maneira recuperassem pelo menos alguma coisa daquilo que era direito deles. Isso tudo a gente sabe. Essa obra em si nos mostra um outro lado do criador do Batman também, né, do Bob Kane ali, que pinta ele meio como um vilão, né, cara? Né? Pinta ele meio como um cara cujos escrúpulos não eram lá muito, digamos assim, não era muito seu ponto alto, que é uma coisa que chega a ter até surpreendente, mas não vamos nem falar muito isso, né? Senão vamos perder o foco. Enfim, o foco aqui, como eu disse, não é nem recomendar tanto o quadrinho, embora eu recomende fortemente, é uma leitura fantástica. Não tem ação aqui, tá? Não tem aventura aqui. Tem um drama real muito bem contado. E só por isso vale muito a pena, muito bem contado. Mas ela nos faz perceber, né, que o mundo nunca foi 100% bonito e glorioso, né, no universo dos quadrinhos. Pra gente que só pega uma edição, abre e lê, sempre parece que tudo é lindo e que esses caras que estão envolvidos estão sempre ganhando fortunas e famas e glória. E hoje em dia, para alguns deles, pode até ser verdade, mas nem sempre foi assim, né? Temos aí o Shuster para mostrar, né, ele e o Siegel, as coisas pelas quais eles passaram. Né, e demorou-se muito tempo para se criar essa proteção muito justa e muito adequada para os criadores. Né? Não se tem que tirar os direitos das editoras, óbvio, os direitos das casas publicadoras, mas tem que se reconhecer os artistas que trabalham para ela. E isso não nasceu pronto, né? O quadrinho não nasceu pronto, a HQ, né, a cultura de publicar história em quadrinhos não nasceu pronta, ela precisou de evolução. E essa foi uma evolução que foi preciso, essa relação foi precisa. Enfim, é uma história, sobre tristeza, decepção, sobre redenção no final,
sobre sofrimento, e que nos mostra um pouquinho de um mundo ligado ao que a gente tanto gosta, que é o quadrinho, que a gente não conhecia muito, né? Que a gente muitas vezes não presta atenção, e que a gente termina de ler isso aqui se perguntando o quanto disso mudou de verdade, o quanto ainda, mesmo que de uma maneira mais discreta, ainda acontece. Tudo na vida tem duas faces, né? Toda moeda tem dois lados. É interessante observar essas coisas. E eu recomendo muito a história de Joe Shuster. Se você quer uma leitura cheia de informações e que, se não traz para você emoções frenéticas da ação, traz sem dúvida muita emoção quanto ao drama que esses caras viveram. Se você gostou desse vídeo, deixa like.